Hi guys, how are you today? I'm Teacher Serge, and today we're going to be talking about a hyphen to make compound adjectives. Essa aula de hoje será destinada ao básico 3 e será sobre o uso do hífen para fazer adjetivos compostos, que nós vamos chamar em inglês de compound adjectives. Ok, então, primeiramente é importante saber que o hífen ou hyphen é esse tracinho que nós podemos ver aqui. Eu vou fazer a leitura em inglês, depois eu vou traduzindo e dando alguns exemplos para que todos possam entender. Alright? So let's start. A hyphen can be used to join two or more words that form a single adjective before a noun. Alright? Então, o hífen pode ser usado para juntar duas ou mais palavras que formam um adjetivo único antes de um substantivo. Então, primeiramente, é importante lembrar que todos os adjetivos em inglês vêm antes do substantivo e eles não têm uma forma no plural, ou seja, eles não são pluralizados. Então, um exemplo, se eu quiser falar menina bonita em inglês, eu vou falar beautiful girl. Se eu quiser falar meninas bonitas, eu falarei beautiful girls, ok? Então, podemos perceber que a palavra beautiful não tem plural, por se tratar de um adjetivo. E aí nós temos outros exemplos. Um exemplo que eu coloquei, eu quero falar que um carro tem 4 portas. A maneira mais comum de expressar essa frase seria com o seguinte exemplo. A car that has 4 doors. Só que nós temos outras maneiras de fazer adjetivos em inglês. Apesar de soar um pouco diferente para vocês, é uma maneira muito utilizada por nativos, que seria a four-door car. Ok? Com a junção da palavra for e a palavra door, por meio de um hífen, nós formamos um adjetivo. E assim, nós não podemos colocá-lo na forma plural. Por quê? Porque lembra que eu falei um pouco anterior? Que adjetivos em inglês nós não pluralizamos, ok? Então ficaria a four-door car. Eu quero expressar que uma mulher tem 20 anos de idade. A maneira mais comum em inglês seria a woman that is 20 years old. Só que eu também posso utilizar o hífen para juntar essas palavras e formar um adjetivo. E aí ficaria a 20-year-old woman. Ok? Uma maneira muito mais nativa de expressar. Eu quero falar que ele é um cara de 40 anos. Alright? Oh, that one is a 4-year-old man. Muito mais nativo, muito mais useful, muito mais utilizável, né? A compound adjective is a single adjective comprising more than one word. The words in a compound adjective are usually grouped together using hyphens, ok? Então, nós sabemos que esse adjetivo composto é a formação de mais de uma palavra, ou palavras, né? Para formar um adjetivo único. Eu tenho mais exemplos aqui. Eu quero falar que essa é uma história que nunca acaba. Em vez de falar that is a story that never ends, é uma frase bem longa, eu posso utilizar a never-ending story. No próximo exemplo, eu posso mencionar que aquele é um restaurante onde você pode comer tudo, né? Famoso rodízio que nós temos aqui em português. A possibilidade mais fácil, né, para quem está aprendendo inglês ainda. That is a restaurant where you can eat all. Só que nós podemos falar and all you can eat restaurant. Ok? Uma maneira muito mais usual.
A spine chilling experience seria uma experiência assustadora, sombria, a spine chilling experience. Então, hoje vocês perceberão que podem usar muitas palavras e juntá-las por meio do hífen e formar novos vocabulários para expandir ainda mais o seu léxico. Vamos ver um pouco mais? More examples. This is a well-run business. Então, é um negócio que está fluindo, está sendo bem sucedido. Eu posso falar, this is a business which is running well. Ou, numa maneira muito mais plausível, this is a well-run business. An absent-minded person seria uma pessoa que é muito esquecida. Uma pessoa que tem a mente absent. A person that has the mind absent. Não muito coloquial. Seria melhor utilizar an absent-minded person. Eu quero falar que a Nancy tem um apartamento com 3 quartos. Ó, como que ficaria muito grande passar todas essas palavras literais para o inglês. Então, uma maneira mais simples is Nancy owns a 3-bedroom apartment. 3-bedroom. Não vou usar o S aqui pelo uso do hyphen, né? Robert drives a 4-door car. Nós já vimos o exemplo com for, né, com number e com substantivo. Então, a 4-door car. Eu quero falar que ela é uma mulher de cabelos longos. Eu falaria she is a long-haired woman. Como a Ariana Grande. A Ariana Grande é uma mulher de cabelos longos. Ariana Grande is a long-haired woman. Ok? Vamos continuar a leitura e vamos entender mais a confusão que pode haver em inglês se não utilizarmos o hífen de maneira correta. Alright, so let's see. One way to decide if a hyphen is necessary is to see if the phrase might be ambiguous without it. For example, English language learners. Without the hyphen, a reader might think we're talking about English people who are learning any language rather than people who are learners of the English language. Vamos entender. Se nós decidirmos usar o hífen, ou se o hífen for necessário, né, nós temos de perceber se a frase não ficará ambígua, ok? Por exemplo, eu quero falar que eu sou um aprendiz de espanhol. Para eu falar dessa frase corretamente em inglês, eu preciso utilizar o hífen. Então, sabendo que espanhol e inglês é Spanish, ok? Então, eu seria a Spanish language learner. Ok? Então, learner é um aprendiz, no plural, learners, né? Vocês são aprendizes de inglês. You guys are English language learners. As you can see in the example. Como vocês podem ver aí no exemplo. E aí ele fala que se você não utilizar esse hífen, um nativo, né? Ou uma pessoa com conhecimento mais aguçado em inglês, entenderá que você está falando que os ingleses, que também é English, uma pessoa que nasce na Inglaterra é um English, né? Então, que os ingleses são pessoas que estão aprendendo uma língua. Muito confuso isso aí. Então, vamos usar o hífen para deixar essa frase muito mais coerente, alright? Então, por exemplo, eu quero falar que a minha prima é uma aprendiz de japonês.
Então, eu posso falar: My cousin is a Japanese language learner. Ok? Os meus pais estão aprendendo francês. My parents are French language learners. Ok? Sempre com o uso do hyphen, sempre com o uso do hífen. O próximo exemplo vai deixar ainda mais claro o que eu estou tentando dizer. Vamos ver, nós temos aqui, eu coloquei como incorrect e como seria a correct form, alright? The short-legged dog ran for the door. You were saying that the dog is short and had legs, ok? Então, eu usei aí algumas palavras. Eu usei short, que seria o adjetivo curto ou baixo em algumas situações. Legged, que refere-se a pernas. E dog, que é um substantivo que significa cachorro, né? Então, eu quero falar que o cachorro correu para a porta. Nisso nós temos as duas frases em comum, o complemento ran for the door. Só que como esse cachorro correu para a porta? Se eu usar the short-legged dog sem o hífen, significa que o cachorro era baixo, era um cachorro pequeno e tinha patas, né? Só que nós podemos entender que não é isso o que o transmissor quer expressar. Ele quer falar que o cachorro de patas curtas correu para a porta. Se ele quiser expressar esse contexto, essa situação, ele precisa utilizar o hífen. Como no exemplo seguinte: The short-legged dog, com o hífen, ran for the door. Now you were saying that the dog's legs are short. Agora você está dizendo que as patas do cachorro são curtas. Ok? Então você vê a importância do uso do hífen. Vamos ver mais exemplos. If the compounds come after the noun, they are not hyphenated. Ok? Então, se os adjetivos compostos vêm depois do substantivo, você não precisa fazer o uso do hífen. Mas como assim? Em inglês tem essas variações. O que nós precisamos entender se eu quiser falar, o presidente era uma pessoa benquista, né? Lembra que eu te falei que o adjetivo viria antes do substantivo? Só que, às vezes, com a utilização principalmente do verb to be, ele pode vir depois. Por exemplo, aquela menina é legal. Você não falaria isso? Então eu posso falar that girl is cool. Então, pelo uso do verb to be, eu também tenho a opção de deixar o adjetivo no final, ok? Então, quando eu escolher essa utilização, eu não preciso usar o hífen, ok? É até incorreto se você fizer o uso. Então, nós temos os exemplos. The president was well-liked, ok? Então, o presidente era benquisto. Her essay was well-written. A redação dela estava bem escrita. The child was red-cheeked, ok? Então, a criança tinha as bochechas avermelhadas. All the streets are ice-covered. Todas as ruas estão cobertas de gelo. The car is great looking. O carro parece ótimo. Pessoal, algo que eu quero deixar bem claro. Por esses exemplos, vocês podem concluir que são situações que aconteceram num tempo determinado. Ok, então o presidente naquela época era benquisto. A redação dela foi bem escrita. A criança estava com a bochecha avermelhada.
As ruas estão cobertas de gelo. Então, não necessariamente você está dando um adjetivo permanente a um substantivo. Como assim? Ficou confuso? Vamos ver. Se eu quero falar Angelina Jolie é uma mulher bonita, eu estou classificando ela como uma mulher bonita. So, Angelina Jolie is a beautiful woman. Então, tá vendo como é um adjetivo mais permanente? Só que se eu quiser falar a Angelina Jolie está bonita, nós podemos perceber que é uma situação do momento, ok? So, Angelina Jolie is beautiful, ok? Então, isso acontece com esses adjetivos também. Se eu quiser falar em um contexto de uma situação mais permanente, eu vou utilizar o hífen. Vamos ver se vocês conseguem acompanhar o meu pensamento. Usando o well like it numa situação mais permanente, that was a well like it com hífen present. Alright? That was a well-written essay. Okay? That was a red-cheeked child. Ok? Aquelas ruas são cobertas de gelo. Então, vamos lá num local onde neva bastante e todas as ruas são cobertas de gelo. Então, vou falar. If we go to, I don't know, Alaska, we see ice-covered streets. E aí eu já dei um adjetivo para as ruas. Então, ice-covered, nesse contexto, nós usaríamos o hífen. Um carro que sempre é bonito. Comprei um Mustang. Então, você vai falar que o Mustang é muito bonito, né? Mustang is a great looking car. Great looking car. Então, nesse caso, great looking, eu também utilizaria o hyphen, que é um adjetivo mais permanente que eu estou dando ao substantivo. Is it clear, guys? I hope so. E aí eu preparei para vocês alguns exemplos mais comuns, tá? Não vamos estudar todos, eu vou selecionar pelo menos um de cada para que vocês possam entender que eu posso utilizar números, adjetivos, substantivos, advérbios, tudo para juntar e formar um adjetivo composto, um compound adjective. Por exemplo, quality, um produto de alta qualidade. Então, quero falar que o iPhone é um produto de alta qualidade. iPhone is a high quality product. Ok? Good looking é algo que sempre está ou parece estar bem, né? Uma pessoa que é bonita, uma good looking person, ok? Então, Teacher Sérgio is a good looking person. Então, uma pessoa que é fácil de lidar, nós chamaríamos essa pessoa de easygoing, ok? Então, Teacher Gustavo is an easygoing person. Uma pessoa que pensa rápido, nós vamos chamar de quick thinking. Teacher Sérgio is a quick thinking person. Ok? Mouth-watering, algo que dá água na boca. Então, eu quero falar que pizza dá água na boca. Alright? So, pizza is a mouth-watering food. Ok? Mouth-watering food. Ok? Time saving, algo que poupa o tempo. Então, eu falo que alguns aplicativos, ou vamos pensar num aplicativo que, para mim, poupa muito tempo. WhatsApp, em vez de você ligar, ficar mandando e-mails, você manda uma mensagem para a pessoa e poupa o seu tempo. So, for me, WhatsApp is a time-saving app. Ok? Nós temos com substantivos mais adjetivos. World famous. Uma pessoa que é world famous, que é famosa aí em todo mundo. Beyoncé is a world famous person. Justin Bieber is a world famous singer. Ok?
Continuando, nós temos alguns substantivos com o passado particípio de alguns verbos aí, ou na verdade nós colocamos o passado particípio, que é a adição do ed, né? Em alguns verbos regulares ou palavras também. Por exemplo, eu quero falar middle-aged. O que seria middle-aged? Uma pessoa de meia idade. So, my mother is a middle-aged woman. Ok? Advérbios. Lembrando que alguns advérbios em inglês terminam em li. Vocês terão uma aula dessas também. Na aula de sufixo, dado pelo professor Guilherme. Assistam depois no nosso canal, hashtag Fale Mais. Ok? Então, eu quero falar que o presidente é bem conhecido, apesar de ele não ser muito highly respected, mas ele é bem conhecido, ok? Então, Bolsonaro is well known, or Bolsonaro is a well-known president. Agora sim, com o uso do hífen. Digamos que os médicos são altamente respeitados. Doctors in Brazil are highly respected. Ok? E do último adjetivo mais passado particípio, eu vou usar o exemplo do old-fashioned, que é algo ultrapassado. Então, digamos que você usar uma expressão que é bem antiga, está caindo um toró. É muito difícil uma pessoa usar essa expressão nos dias de hoje. Então, nós vamos falar que essa expressão é old-fashioned. This is an old-fashioned expression. Okay? So, that's it. Guys, thank you so much for watching this video. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube, hashtag Fale Mais, né? Deixem seu like, sugestões, e nós estaremos sempre aqui esperando por vocês, ok? Bye bye, thank you so much. See you next.